Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa e, como se vai tornando desgraçadamente hábito, vamos fazer mais um programa monotemático com a questão da invasão da Ucrânia. Senhor embaixador, como é que viu os últimos acontecimentos no terreno, mas também como é que observa a reunião que a União Europeia organizou no Salão dos Espelhos, uma decisão premonitória, esperemos que não muito, uma vez que foi exatamente no Salão dos Espelhos de Versailles que em 1870 se começou a esboçar a Primeira Guerra Mundial e em 1919 se traçou a geografia da Segunda. Verdade. E estivemos sentados à mesa nesse final de 19, porque Portugal era parte dessa guerra e em particular porque quis estar precisamente, entrou para a guerra para estar sentado nessa mesa para defender aquilo que era o Império Colonial e que é, no fundo, um dos grandes objetivos da entrada para a guerra. Claro. Os nossos espectadores, as pessoas que veem este podcast, devem estranhar que nós nos concentremos nesta questão da Ucrânia, ou se calhar não estranham, tendo atenção à proeminência disto. Mas nós também podíamos ter hoje falar do impeachment que está lançado contra o presidente do Peru, ou contra a chegada do novo presidente do Chile, aquilo que foi a Arábia Saudita e um certo afastamento que a Arábia Saudita está a ter relativamente ao mundo ocidental, e em particular depois daquele recorde por dia que matou 81 pessoas, foram condenadas à morte no mesmo dia, que é um recorde mesmo para a Arábia Saudita, que é nesta matéria bastante ativa, mas também o agravamento da situação na Etiópia, enfim, havia vários assuntos, mas de facto a Ucrânia é talvez aquele que mais importância tem para nós, até porque há sinais preocupantes de que a situação não pode não se comportar apenas dentro das próprias fronteiras da Ucrânia e pode, digamos, ser uma espécie de elemento exportador e potenciador de um conflito a nível internacional bastante mais alargado, com consequências de natureza, em matéria de vítimas, muito superiores. E, portanto, eu já não estava a falar, já abordámos esta questão outro dia, da questão nuclear, mas mesmo um conflito de natureza convencional com uma dimensão europeia alargada seria algo muito, muito preocupante, muito sério, e mais do que isso, algo que seguramente estaria para ficar em termos das próprias consequências sobre o funcionamento do mundo. Há aqui um ponto importante, António, eu acho que valeria a pena as pessoas refletirem um bocadinho sobre isto. Nós, com esta crise, nós rompemos pela primeira vez aquilo que era uma situação que não era já muito saudável, mas que apesar de tudo tinha alguma consistência sobre o ponto de vista de um equilíbrio formal no plano político, que vinha desde o final da Guerra Fria. Isto é, desde o final da Guerra Fria, nós sabemos que tinha havido uma agressividade e uma confrontação entre, por um lado, a Rússia e esta aproximação da NATO, que tinha causado um mal-estar na Rússia. Também tínhamos visto o agravamento da tensão entre os Estados Unidos e a China, que era muito claro. Agora, a Rússia, ao romper, digamos, um certo equilíbrio, um equilíbrio que já era pouco saudável, como eu disse, mas que apesar de tudo se manteve, por exemplo, quando foi do 11 de setembro, da guerra contra o terrorismo, na qual a Rússia, a China e vários outros países colaboraram nesse combate contra esse inimigo não estatal, que eram as entidades que se movimentavam quer no Afeganistão, quer mais tarde naquilo que foi o Daesh, um produto no fundo da instabilidade criada no Iraque, com consequências na Síria e depois por toda a Europa e agora também pela Ásia, pela África. Nós estamos aqui num momento de viragem e este é o ponto. E ninguém esperava aqui há meia dúzia de meses que a Rússia fosse o elemento de viragem. Toda a gente esperava que fosse a relação com a China que aqui caísse. Neste momento estamos numa situação de grande gravidade. A comunidade internacional tem vindo a punir a Rússia por aquilo que considera ser uma agressão não provocada pela Ucrânia, porque mesmo que a Rússia se queixe de um certo desequilíbrio no balanço estratégico internacional, que é em seu desfavor, aquilo que é a brutalidade
da ação militar feita na Ucrânia faz-lhe perder qualquer tipo, eu diria, de argumentos sob o ponto de vista da racionalidade de uma discussão nesta matéria. E por isso mesmo, a violência disto, a circunstância dos órgãos de comunicação social, e ainda bem, mostrarem essa violência e mostrarem a gravidade desta atitude. A circunstância também por razões que aparentemente também têm a ver com o funcionamento dos mecanismos de natureza militar. Muitas destas ações terem consequências em termos de vítimas civis muito para além daquilo que é, ou parecia ser normal, porque nós estamos habituados a uma guerra entre militares, as vítimas civis são vítimas colaterais e é das regras procurar o mínimo possível de vítimas civis. Mas uma guerra feita à distância, como grande parte desta guerra através de mísseis, é uma guerra muito menos eficaz na capacidade de atingir exatamente aquilo que quer. E por isso mesmo as vítimas civis são muito grandes. O que é que nós temos visto nestes tempos? Em primeiro lugar, aquilo que já falámos na semana passada, que é uma espécie de medida do tempo dos dois lados, no sentido de perceber, a Rússia tentar perceber se tem vantagens em manter esta atividade de natureza militar para tentar forçar a Ucrânia a um determinado compromisso, e a Ucrânia, curiosamente, com uma capacidade de resistência muito superior àquilo que era suposto, e eu diria mesmo mais, criando uma surpresa aos russos. Aquilo que são as várias frentes que a Rússia criou, para além daquela que já existia no Donbass, com as duas repúblicas, essas resistências são muito superiores àquilo que se previa, mesmo tendo em conta que uma das fronteiras grandes é com a Rússia, portanto suponha-se que o avanço das tropas russas se faria, não digo numa passadeira, mas apesar de tudo, tendo em conta a diferença que existe entre a capacidade militar dos dois países, parecia que a Rússia ia por ali para dentro, verificou-se que não. E verificou-se que mesmo com a ajuda da Bielorrússia a norte, a Ucrânia foi capaz de resistir e mais do que isso foi capaz de criar bloqueios ao avanço destas testas de ponte que foram criadas. Nós não sabemos, não temos ideia do que é que está a ser discutido entre as delegações ucraniana e russa nestes vários encontros que têm sido feitos. Sabemos que um dos pontos é seguramente os corredores humanitários e já verificamos que alguns deles entraram em funcionamento. Mas há, com certeza, já questões de fundo relativamente à acomodação das três questões fundamentais, que é a existência ou não das repúblicas em Donbass, a questão da entrada da Ucrânia para a NATO, há declarações já de Zelensky no sentido de quase desistir dessa pretensão, e finalmente a questão da Crimeia, que tem sido mais ou menos escondida nesta matéria. Mas acha que estas negociações poderão levar a algum lugar? Isto não será pura perda de tempo? Não considero que seja perda de tempo. Acho que vão afinando aquilo que é, digamos, as capacidades de compromisso e as possibilidades de compromisso. Porque no início a sensação que havia é que a Rússia pura e simplesmente não movia, e até agora também não há sinais que tenha movido, e que pura e simplesmente fazia um dictate sobre a Ucrânia e estava à espera do momento em que a Ucrânia claudicasse. Tendo em conta a resistência da Ucrânia, tendo em conta que o escândalo internacional e em particular o isolamento da Rússia no plano internacional é muito elevado, nós acabamos por verificar que havia aqui um espaço para a Ucrânia afirmar o seu caso e não necessariamente apenas através da confissão da sua derrota e do pedido de cessar fogo entregando as cartas. E portanto estamos aqui numa situação que tem consequências, obviamente, sob o ponto de vista militar e até em termos de vítimas, a resistência é isso mesmo, e aquele discurso que diz, bom, se calhar a Ucrânia no fim acabará por desistir, e valia a pena ter desistido no princípio. Este discurso é um discurso sem senso para quem está com uma guerra a defender o seu próprio país e a defender aquilo que considera ser a sua autonomia. E por outro lado também não tem qualquer senso, eu vou ter cuidado nas palavras que vou dizer, fazer-se uma análise àquilo que são as discutíveis credenciais do governo ucraniano. O governo ucraniano há muitas dúvidas relativamente àquilo que são as pulsões de natureza nacionalista radical que existem no governo ucraniano. Mas a questão não está aí. Se o governo ucraniano fosse uma ditadura,
o governo ucraniano tinha todo o direito de existir perante uma ameaça externa. Portanto, nós não podemos estar a pôr em causa ou a discutir a legitimidade da ação russa em função da natureza do governo ucraniano, seja ele qual for. Essa não é a questão que está em jogo neste momento. Há muitas dúvidas sobre o governo ucraniano. Há muitas dúvidas. Zelensky, aqui há um ano e tal, estava a ser condenado pela União Europeia por ter tomado atitudes autoritárias, nomeadamente em relação aos meios de comunicação social. Exato. Mas um governo, eu já aqui disse uma vez, e não vejo muitas pessoas dizer isto, as ditaduras, e que não é o caso, a Ucrânia não é uma ditadura, mas as ditaduras têm tanto direito de existir como as democracias. Não há uma hierarquia no plano internacional entre as ditaduras e as democracias. Nas Nações Unidas há, eu não diria que é metade, mas quase metade dos países são regimes autoritários e ditatoriais e nem por isso deixam de ser personalidades internacionais. E, portanto, nem que a Ucrânia fosse uma ditadura, que não é, a Ucrânia tinha toda a legitimidade para resistir relativamente a uma ameaça russa que ela não provocou. Esse é que é o ponto também importante. Nós não assistimos a uma entrada da Ucrânia dentro da Rússia, ou mesmo àquilo que o Sr. Putin, a uma certa altura, disse que era um genocídio que estava a ser cometido sobre as populações de Donbass. Não é verdade. Não há nenhum elemento que substancie isso. E, portanto, a ação russa é uma ação de natureza estratégica, que tem a ver com uma leitura que faz dos seus equilíbrios e aproveita, digamos, o caso ucraniano para garantir a defesa da sua posição. E, já aqui também disse, eu acho que a Rússia nunca quis outra coisa que não isto, que é a destruição da capacidade militar da Ucrânia. Agora, isto é um jogo de tempo. É um jogo de tempo e o tempo vai, no momento em que o tempo ficar preocupante para uma das partes, essa parte cederá. Poderá ser a Rússia, por exemplo, cedendo a ficar só com o controle da zona leste e algumas limitações ao poder em Kiev, nomeadamente do tocante à NATO, etc., ou poderá ser a abdicação total por parte de Kiev, no momento em que considerar que já não há condições de natureza militar para conseguir sustentar a sua posição. Acho que ainda temos algum tempo, infelizmente, de guerra para andar. Muito bem, vamos fazer um primeiro intervalo, voltamos já de seguida para continuarmos no mesmo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, para continuarmos a falar da questão da Ucrânia. E eu gostava de colocar ao Sr. Embaixador a questão ainda da posição da União Europeia. Se me é permitido a comparação, a União Europeia parece estar a comportar-se como se, estando no Titanic e estando ele a afundar, resolvesse ocupar todos os barcos salva-vidas e empunhasse cartazes onde dissesse estamos convosco, virados para quem se iria afogar. Parece-me evidente que a agenda da União Europeia e a agenda da NATO não estão alinhadas com a agenda da Ucrânia e parece-me começar a haver aí algumas discrepâncias que, não sei se entenderá desta forma, parecem estar a desmotivar a ligação entre o Ocidente e a Ucrânia. Era capaz de concordar com isto? Não sei, António, eu não tenho a certeza os objetivos da Ucrânia são claros desde o princípio. Em primeiro lugar, conseguir uma total e completa integração nas instituições europeias e transatlânticas, portanto a entrada para a União Europeia e a entrada para a NATO, conseguir a manutenção do apoio do Ocidente, nomeadamente em termos de ajuda quer militar, quer civil, e em particular, de um suporte grande do ponto de vista diplomático à escala internacional, no sentido de isolar a Rússia. A Ucrânia conseguiu mobilizar as opiniões públicas foram absolutamente instrumentais para a mobilização dos governos, em particular europeus, no sentido da implementação de um conjunto muito forte de sanções, algumas das quais têm o chamado efeito boomerang, isto é, muito gravosas para as economias nacionais dos vários países, em forma assimétrica, isto é, há países que sofrem mais, há países que sofrem menos, e isso também, apesar de tudo, não foi um elemento que
que proibisse ou que delimitasse a implementação das sanções. Há umas sanções que desde o início estavam afastadas, as sanções sobre os produtos energéticos, tendo em consideração que o fluxo e a dependência que tinha sido criada em alguns países europeus, nomeadamente no centro e no leste da Europa, relativamente à Rússia, era demasiado elevada para permitir, de repente, pura e simplesmente o fecho da torneira por parte desses países relativamente ao gás russo, porque não há alternativas. São os próprios que dizem que não há alternativas. Eu continuo a pensar que a Alemanha fez um grande gesto, nomeadamente fechando o Nord Stream 2, mas há limites relativamente a isso. Não é por acaso que não houve consenso no sentido de incluir isto nas sanções. Zelensky o que é que quer? Zelensky quer ter tão longe quanto possível. E de certa maneira, ao ir longe quanto possível, ele também vai testar por essa sua atitude aquilo que é a abertura dos seus parceiros e da simpatia do mundo ocidental. Fê-lo em relação à NATO e já recuou. Se repararmos bem, Zelensky já diz que já percebeu que a NATO não tem condições para incorporar um país que está em guerra, e em particular um país que introduziria dentro da NATO um conflito novo com um parceiro com quem a NATO não tem um conflito. A NATO não está em guerra com a Rússia. Vamos ser claros. Porque se estivesse em guerra com a Rússia, a nossa conversa aqui seria completamente outra. A NATO está a apoiar um país que está em guerra com a Rússia, a quem a Rússia declarou guerra. Aliás, a Ucrânia não declarou guerra à Rússia. Mas a Ucrânia não é um membro NATO e, portanto, não tem, por parte da NATO, as mesmas proteções. Por essa mesma razão, aquilo que Zelensky também me pede, que é uma zona de exclusão aérea, não tem sentido. Isto é, uma zona de exclusão aérea significa, julgo que já dissemos isto aqui, mas vale a pena repeti-lo, significa que se um avião russo passasse por cima da Ucrânia, era abatido por aviões NATO. O que significava que nesse momento os países NATO entravam em guerra com a Rússia. E a guerra com a Rússia, é preciso perceber o que é uma guerra com a Rússia, que são dois poderes nucleares. Por outro lado, diretamente a questão que o António coloca, a questão da União Europeia. Nós temos que perceber que o processo de entrada para a União Europeia, eu disse aqui outro dia, não é meramente um clube no sentido de um clube político. A União Europeia é uma estrutura e é uma mescla. São 80 mil páginas de legislação que é preciso transcrever e é preciso passar para a ordem nacional, fazê-las cumprir na ordem nacional, para além daquilo que são chamados critérios de Copenhague, as questões da separação de poderes, as questões da democracia, a liberdade dos tribunais, etc. Tudo isso, não há condições neste momento da Ucrânia para isso, para fazer parte desse clube, mas a União Europeia foi, a meu ver, tão longe quanto era possível, sabendo que há países dentro da União Europeia que gostavam de ter ido mais longe, sabendo que há outros que não gostaram até desta linguagem. Nós temos também de perceber que há países que estão à espera para entrar para a União Europeia há muito tempo e que fizeram um longo percurso e para os quais é um pouco injusto que a Ucrânia passasse à frente. As pessoas dirão, mas... Países, aliás, se me permitem interromper, países, aliás, onde as influências russas são históricas e bem acentuadas. É verdade, é verdade. E os países balcânicos, por exemplo, estão o esforço que foi feito pela Macedónia do Norte, o esforço que foi feito pela Albânia, mas também há um processo em curso relativamente à Sérvia, há um processo em curso relativamente ao Montenegro, há o caso tradicional da Turquia, mas tudo isto temos que perceber que isto é um processo que não é um processo voluntarista e de mera disponibilidade, não é pura e simplesmente dizer vocês entram para a União Europeia e depois logo se vê. Isto acho que não é sério, não seria sério, seria um gesto sem sentido. Acho que aquilo que a União Europeia fez no sentido de iniciar o processo com a Ucrânia é o que é possível fazer. Portanto, é verdade que Zelensky poderá estar desiludido com as instituições ocidentais. Eu acho que não está. Eu acho que ele percebe que tinha que fazer este número também, sob o ponto de vista da própria pressão, porque é um número que pelos vistos, também mobiliza as opiniões públicas dentro da União Europeia a seu favor, e isso é importante. A ação da natureza psicológica, a ação psicológica que está a ser feita pelo governo ucraniano em termos das entrevistas, dos filmes, dos mídias, etc., é muito forte. Isso está a ter um efeito claro nas opiniões públicas europeias e está a ter um efeito no isolamento que a Rússia tem no quadro internacional, e temos aí, podemos falar também da questão da China neste contexto. Mas
Zelensky vai tão longe quanto isso, está a testar os limites daquilo que é a possibilidade das instituições europeias e transatlânticas o acolherem, mas há um limite a partir do qual isso não é possível, sem pôr em causa alguns equilíbrios fundamentais e mais do que isso, e sem abrir portas a riscos muito superiores àqueles que são os que atualmente a Ucrânia atravessa. Aparentemente, a desilusão da Ucrânia face à NATO e à União Europeia é talvez semelhante àquela que eventualmente existe uma mesma desilusão da Rússia relativamente à China, não lhe parece? Não é ainda muito clara a situação da China e o modo a China se está a comportar nesta questão. E devo dizer que acho que a reunião que teve lugar em Roma entre o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, e um representante chinês, um alto representante chinês, e que durou 7 horas. E não foi seguramente só sobre a Ucrânia. A China, como é sabido, era, aqui até há 3 meses, digamos, o outro lado do confronto que os Estados Unidos estavam eu diria que quase estavam a promover, tendo em atenção a criação do AUKUS, tendo em atenção a reabilitação do Quad, tendo em atenção muito do que era o discurso americano de considerar a China um poder adversarial e mais do que isso, e tentar que a União Europeia o seguisse relativamente a esse caráter adversarial. Perante esta questão da Rússia, eu acho que a China é um país que se sente, eu diria, incomodado com esta situação. Mas esse incómodo não significa necessariamente que a China vá deixar isolar a Rússia completamente. A China absteve-se no Conselho de Segurança, absteve-se na Assembleia Geral. A China tem 3 princípios básicos relativamente ao funcionamento no quadro internacional, que é a preservação das soberanias nacionais, a noção da não ingerência nos assuntos internos dos Estados e a decisão sistematicamente por decisão política ou diplomática dos conflitos. São estes os 3 princípios básicos da China. A China não tem uma atitude muito agressiva no plano internacional. Se repararmos bem, com exceto do caso do norte do Vietnã e dos conflitos que tem com a Índia, a China não tem um contencioso internacional muito aberto e por isso mesmo também a China não tinha, mesmo nas Nações Unidas, mesmo no quadro do Conselho de Segurança, uma posição muito afirmada, mas nunca se afetou relativamente àquilo que era a lógica do chamado G77, do grupo de 77, os grupos não alinhados, o grupo até, eu diria, mais próximo da Rússia do que do Ocidente. A China está do outro lado, não vale a pena sobre isso ter qualquer ilusão. Esta conversa dos americanos com os chineses é que pode ser interessante sob o ponto de vista como vai ser o relacionamento entre os dois no futuro. Mas isso, o António tem razão, depende muito também da atitude, de como é que a atitude chinesa se processar. Até agora tem sido uma atitude ambígua, claramente ambígua. Ao mesmo tempo não deixando de isolar completamente a Rússia, mas por outro lado também não coonestando sistematicamente as posições que a Rússia toma. Porque a China tem um problema, é que se a Rússia amanhã evoluir no quadro da sua relação com o Ocidente numa situação mais conflitual, a China não tem necessariamente o dever de estar a acompanhar a Rússia. Pode neste primeiro momento. Há aqui um teste que vai ser importante. Diz-se, não sei se é verdade se não, já foi negado quer pela Rússia quer pela China, mas disse que a Rússia pediu à China drones, pediu à China equipamento, pediu à China até alimentos para combatentes. Se isto é assim, é uma coisa, se a China o dá ou não é outra coisa, e o mundo ocidental em particular vai tirar conclusões em relação à atitude que a China tiver, se esses pedidos forem reais, vai tirar conclusões relativamente ao lado em que está a China. Agora, nós temos que perceber uma coisa, António, é assim, a Rússia que vai sair deste conflito, qualquer que seja o final deste conflito, é uma Rússia destruída economicamente. É uma Rússia destruída economicamente para muitos anos. Ora bem, ao lado temos uma China, que é um país próspero, sob o ponto de vista económico. Mas há aqui um ponto muito importante, é que a prosperidade da China como poder económico, era uma prosperidade que estava muito assente naquilo, por exemplo, que era o percurso sereno, não conflitual, da chamada Nova Rota da Seda. Ora, a Nova Rota da Seda tinha, por exemplo, estava a pagar o porto de Mariupol, que foi bombardeado pela Rússia. A Nova Rota da Seda tinha no centro, por exemplo, das atividades da Huawei, na Polónia. A Polónia hoje completamente contra qualquer atitude da China favorável à Rússia. Portanto, nós estamos a ver a China a ver ruir aquilo que era um projeto de infraestruturas, de financiamento, etc., ao longo do mundo, porque era para um mundo diferente.
Ora, isto é muito importante para a China. A China é um país que não pode correr o risco. Este é um ponto básico. A China não pode correr o risco de ver o seu acesso comercial internacional cortado por sanções a si próprias. Porquê? Porque a China baseia tudo aquilo que é a sua riqueza e a sua capacidade de ação externa no comércio. E, portanto, tudo aquilo, se este comércio, se amanhã os Estados Unidos e o mundo ocidental resolvem impor à China umas sanções idênticas à que impõem à Rússia, por considerarem que a China se coligou com a Rússia, a China fica numa situação muito difícil. Claro, nós sabemos, depois pode ter retorções, etc. Mas, dito isto, estamos a entrar em mundos muito complicados. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo, voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra e desta vez eu gostava de, mantendo-nos na questão ucraniana, gostava de colocar a seguinte questão ao embaixador Seixas da Costa, que é um tema que, apesar de ser talvez colateral, digamos, é importante neste contexto e não tem sido basicamente abordado por ninguém. A questão da invasão da Rússia é suficiente, será suficiente para salvar a posição de Joe Biden nas intercalares do final de novembro? As intercalares do final de novembro, de princípios de novembro, eu tenho uma fórmula que é a terça-feira mais próxima da primeira segunda-feira de novembro dos anos pares. É onde tem lugar as eleições. Que eu conheço mais parecido com e, portanto, tem lugar para todos os membros da Câmara de Representantes, 300 e tal, mais para 1/3 do Senado. Portanto, esses deputados, no fundo de dupla natureza, estão, digamos, no caso da Câmara dos Representantes são eleitos de 2 em 2 anos, estão a tentar salvar, digamos, o seu próprio lugar. Uns democratas, outros republicanos. Os republicanos têm uma maioria, os democratas de Joe Biden têm uma maioria na Câmara dos Representantes, têm uma ligeiríssima maioria no Senado, todos os sinais eram de que perderia essa maioria no Senado e até, digamos, na Câmara de Representantes as coisas estariam muito complicadas. Há uma coisa que nós na Europa não sabemos bem, mas que nos Estados Unidos se passa e observadores mais próximos trazem-nos isto à colação sistematicamente, é que a crispação que existe entre o lado republicano e o lado democrático é muito forte. Nós, no momento em que estamos a gravar este programa, não temos ainda a noção de como é que correu aquilo que era a transmissão por vídeo da declaração do presidente Zelensky ao Congresso americano, Câmara e Senado. Portanto, não temos ainda isso. Isso pode nos dar um sinal. Nós sabemos que há um apoio americano maioritário, mas eu diria maioritário, mas também sabemos uma coisa que às vezes as pessoas na Europa se esquecem, é que houve manifestações pró-Putin em que estiveram presentes representantes de deputados americanos. Quer dizer, portanto, coisa que em nenhum país europeu me parece que poderia ser possível. Não era plausível que isso acontecesse. Mas, enfim, a guerra é na Europa e os Estados Unidos também têm uma leitura diferenciada disso. E os Estados Unidos vivem um ciclo de bring our boys back. É o ciclo da saída. Já estávamos nesse ciclo da saída depois do Iraque, estivemos a saída depois do apoio à Síria, estávamos agora depois do Afeganistão, portanto estamos num momento de saída e é muito difícil reverter estes momentos de saída. Os americanos têm momentos de ida e volta e em todos os momentos isto tem consequências de natureza política. Biden pode ter encontrado aqui, particularmente depois daquilo que foi a humilhação do modo como saiu do Afeganistão, que é muito sentida pelos americanos porque viram ali uma grande humilhação, mas pode ter encontrado aqui um sopro de oxigênio, digamos, para a sua sobrevivência, que se vai testar nas eleições de novembro e depois se vai testar, 2 anos depois, nas eleições presidenciais, às quais Biden já disse que concorria. Será que digamos, a emoção criada pelo caso ucraniano é suficiente para um baixar de bandeiras e podermos ter todas as digamos, um maior apoio ao presidente americano? Os sinais que existem não parecem apontar nesse sentido. Como digo, a crispação dentro da vida política americana mantém-se muito forte e mantém-se em particular, e este também é um ponto que nós às vezes esquecemos porque vivemos motivados por uma agenda europeia. Os americanos raramente se mobilizam por agendas externas.
raramente se mobilizam por agendas internacionais. Os americanos têm problemas internos que têm a ver com a inflação, que têm a ver com o emprego, que têm a ver com o crescimento e que têm agora a ver com os elementos de natureza identitária que Trump conseguiu introduzir, ou que, a que deu cara, se calhar já lá estavam, mas a que deu cara e expressão neste momento. E volto a dizer aquilo que tenho vindo a dizer também aqui, é que Trump é o líder da oposição nos Estados Unidos, coisa que normalmente não existe entre eleições presidenciais. E está, digamos, vai testar em novembro, precisamente, se a sua popularidade, depois da perda das eleições, e ele próprio discute a perda das eleições e considera que foi incorreto e que as eleições foram uma falsidade, etc. E há quem acredite nisso. Há quem acredite nisso. Estamos a falar em percentagens de 30% e 40% de republicanos e portanto, há uma dúvida sobre isto, que é uma coisa extraordinária para nós, que nos pareceu que a eleição de Biden foi uma coisa mais ou menos limpa, mas na opinião pública americana as coisas não são necessariamente assim. E por isso nós não temos a certeza se isto deu um sopro de vida a Biden. Uma coisa lhe deu, deu-lhe um papel determinante naquilo que é o futuro do mundo ocidental, isto é, no mundo ocidental, o mundo da aliança dos Estados Unidos com os países que lhe são próximos. Há uma expressão anglo-saxónica boa para isto, que é o like-minded, que pensam da mesma forma, e particularmente que pensam da mesma forma em momentos-chave como é este da tensão com a Rússia. E o facto da Rússia se ter erigido como o diabo, digamos, na sala, para toda a gente, faz com que seja mais fácil até aos Estados Unidos trazerem toda a gente juntos. Os Estados Unidos tiveram essa atitude na mobilização da NATO, na criação de uma relação de trabalho com a União Europeia e particularmente souberam também cavalgar aquilo que era a postura de muitos países europeus mais próximos da Rússia, sob o ponto de vista geopolítico, que tinham grandes preocupações. Isto não é a primeira vez que acontece. Eu lembraria a Carta dos Oito, quando foi da Guerra do Iraque, e o Sr. Donald Rumsfeld, secretário de Defesa, que dizia: há uma velha Europa e há uma nova Europa. A nova Europa é a Europa mais preocupada com a Rússia, a velha Europa era a França e a Alemanha. Ora bem, desta vez a velha Europa alinhou com a nova Europa e está tudo junto nesta atitude face à Rússia. Se isto vai ou não salvar a presidência de Joe Biden é ainda uma incógnita. Se Joe Biden perde a sua capacidade de legislar internamente a partir de um desequilíbrio dentro do Senado e da Câmara dos Representantes em novembro, isso torna a sua situação muito difícil, não em termos de política internacional, mas basicamente em termos da sua capacidade de ter uma agenda positiva que lhe permita ganhar as eleições presidenciais daqui a 2 anos e meio. Claro. Aparentemente foi um azar que bateu à porta de Joe Biden, porque se tudo isto, de alguma forma, por uma razão qualquer, se estivesse a passar com a China, seria com certeza mais interessante para a administração atual da Casa Branca, uma vez que a China era o ódio, o denominador comum entre os republicanos e democratas. É verdade, a China era mais fácil de gerir, razão também pela qual é muito delicada esta relação de conversa entre os Estados Unidos e a China, isto é, esta aliança entre democratas e republicanos contra a China poderia ficar prejudicada se amanhã se desse conta que, por razões de natureza tática relacionadas com o problema russo, os Estados Unidos abrandavam, tornavam mais soft a sua relação com a China e criavam uma espécie de algum compromisso. Aqui também temos de ver com algum cuidado. A questão chinesa continua a ser uma questão de fundo, até porque é uma questão essencial, porque verdadeiramente o verdadeiro poder que aí está, quer no plano económico, quer também, eu diria, na própria gestão de uma nova ordem internacional, autoritária, centralista, com uma leitura de valores completamente diferentes do mundo liberal, democrático liberal ocidental, é titulada pela China. E, portanto, qualquer cedência por parte dos Estados Unidos nesta matéria, mesmo de natureza tática, será complicado. O que os Estados Unidos vão tentar é, digamos, dizer à China: digam lá onde é que estão nesta matéria. Digam lá claramente onde é que estão. Isto não deve ser fácil para a China. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador Seixas da Costa. Espero que vos tenha agradado este programa, que está cheio de pontas importantíssimas em que vale a pena pensar. Até à nossa próxima edição. Despedimos-nos até lá.